Gente, muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa sessão especial aqui na cidade de Petrópolis. Hoje a gente vai ter a alegria de assistir ao filme Evangelho da Revolução, dirigido por François Xavier Dutour, que nos dá a honra da sua presença aqui na cidade de Petrópolis. E temos a participação especialíssima do nosso querido escritor, teólogo e também personagem do filme, que é o Leonardo Boff, que está aqui conosco. E no final dessa sessão, a gente vai ter um debate com o François e com o Leonardo. Então, convidamos todos vocês para ficar após a sessão. Essa sessão ela tem o apoio de uma série de instituições aqui da cidade de Petrópolis, a começar pelo nosso cinema Bauhaus, Cinemax Bauhaus Exclusive, que é essa sala aqui muito querida, que prestigia o cinema artístico, os documentários, a produção audiovisual petropolitana. Então, aproveitamos para convidar vocês para frequentarem essa sala, para fortalecer esse movimento, né, do Cinemax, que sempre apoia as realizações, inclusive fazendo sessões gratuitas. E também aproveitamos para convidar vocês para consumirem na Bombonière, comprarem uma pipoca, alguma coisa, porque assim a gente ajuda o cinema que gentilmente nos cede essa sala gratuita para a nossa sessão. Queria agradecer também ao Centro Alceu Amoroso Lima pela Liberdade, na figura da Mariela Rochelas, conexão inicial entre o filme e a nossa cidade. Agradecer ao Cineclube Raul Lopes, a figura da Lia Almeida, que também apoia aqui a nossa sessão, a Casa Stefan Zweig e a Ginja Filmes. Essa sessão é uma parceria, né, entre todas essas forças, esses movimentos, e a gente tem a alegria de poder assistir, então, esse que é o primeiro longa-metragem finalizado sobre a teologia da libertação. Né, essa importante linha da Igreja Católica, né, que traz uma visão que podemos dizer que é um cristianismo puro. Né, Jesus Cristo voltado para os pobres e para a transformação social. Um movimento que foi muito forte em toda a América Latina, né, no final dos anos 60, 70, e que até hoje, né, tem ecos na igreja e que é uma grande luta do povo desses países, né, do povo brasileiro, do povo latino-americano, que a gente vai ter a alegria de poder assistir. Então, agradeço a todos vocês pela presença e ao final a gente vai ter esse debate. Vou passar a palavra agora para o François, que vai falar mais algumas palavras. E no final no debate, depois da fala deles, a gente também vai abrir para a plateia, então todos vocês vão poder participar e falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Javier, pela sua presença. Boa tarde. É uma sessão muito especial para mim, porque é a última sessão dessa turnê que estou fazendo através de todo o Brasil para lançar esse filme, Evangelho da Revolução. E especial porque conta com a presença de Leonardo, que tive a honra de conhecer no ano 2018. Eu vim para aqui, para Petrópolis, para conhecer ele. Nesse momento, esse filme só era uma ideia, algumas palavras num caderno. Eu estava aqui só com a minha caneta, assim, em câmera, nem nada. A gente gravou o filme em 2022 e agora estou muito feliz para poder voltar para apresentar esse filme ao Leonardo e a vocês. Então, também quero agradecer ao Cinema Bauhaus, que conhece a sessão, a Diane e a Maria Helena, que dedicaram tanta energia para organizar essa sessão, e a Embaixada de França, o Serviço Cultural da Embaixada de França, que financiou esse lançamento desse filme. Uma coisa, esse filme ele está circulando fora do circuito comercial. A gente resolveu assim que todas as sessões fossem gratuitas. Eu vou embora para a França amanhã, mas eu deixo o filme aqui para vocês. Então, qualquer grupo, comunidade
que quiser organizar a sessão, eu deixo o filme gratuitamente. Ele tem que se espalhar, já não é meu, é de vocês. Então, quiser organizar a sessão, só manda e-mail, contactar por Instagram, por Facebook, tem um e-mail na descrição do trailer do YouTube, é fácil de achar, manda e-mail, manda o filme, material de promoção e já, muito fácil. Então, já não vou falar demais porque já falo muito no fim, vão ver. Então, só dizer uma última sessão e depois a gente se encontra para debater com o Leonardo. Valeu? Tá, então, só para iniciar rapidinho a discussão, porque tem muitas vezes as pessoas me perguntam como é que um francês veio aqui para contar a nossa história, né? Então, rapidinho, isso que é uma história da América Latina, né? Mas acho que é uma história que virou universal. Tem problema de lá assim, ok? Tá melhor? E essa história nos foi transmitida para todos os exiliados que foram acolhidos lá na Europa, na França, do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, que eles e elas nos transmitiram essa história. Essa história faz muito parte da minha educação política. Então esse filme era um jeito também de dar de volta essa história. Assim. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer vocês todos que vieram, mas principalmente o François Xavier, que nos contou a verdade. É um filme verdadeiro. Tudo aquilo que de fato aconteceu na América Latina está acontecendo, está muito bem retratado no seu filme. E com beleza, mostrando a luta dos oprimidos e pobres e também os conflitos que estão dentro desse movimento. Por isso é um filme muito verdadeiro. E eu acho que nós devemos agradecer muito a François, que deve ter tido muito trabalho para reunir essa documentação, que é rara, com figuras que a gente sabe que existem. Dom Samuel Ruiz era um grande amigo meu, o poeta que foi castigado pelo Papa. Alguns confundiram que era eu, digo que não era eu. Então, eu queria dizer o seguinte: qual é o conflito que se esconde atrás de toda a teologia da libertação? Porque a igreja sempre se ocupou com os pobres. Eu não quero negar isso. São Paulo, quando vai a Jerusalém para contar a sua viagem, e é aprovado, e pergunta: como é que você trata os pobres? Ele diz: desde o começo tenho preocupação com eles. Só que a igreja usou um método que hoje nós consideramos insuficiente. Assistencialismo. Você dá alguma coisa para o pobre, mas deixa ele pobre. Dá no Natal, dá na Páscoa, dá nas férias. O paternalismo, você dá alguns benefícios, desde que você não perca o poder, não perca sua posição social. Qual é a novidade que a teologia da libertação dá? Colocar no centro da reflexão, da ação, o pobre como uma força histórica, que uma vez organizado, articulado com outros movimentos, ele pode ajudar a primeiro transformar sua cabeça. Que ele não é um pobre, ele é um empobrecido, ele é feito pobre. Por uma sociedade que se organiza de tal maneira que acumula muita riqueza de um lado, imensa pobreza do outro. Então o pobre se deu conta que
que ele é vítima. E aqui nós precisamos dizer isso. Quem nos ajudou a ver mais claro isso foi Marx. Porque Marx disse que quando a gente fala de pobre, é um discurso religioso. Pobre, vamos ajudar, coitadinho, etc. Mas ninguém pergunta por que ele virou pobre. Então Marx diz, em vez de chamar pobre, chamar de um oprimido, porque ele foi feito pobre pela exploração do seu trabalho, roubando suas terras. E se ele é um oprimido, demanda libertação. O contrário de opressão é libertação. Daí surge a temática da libertação. Mas não surgiu só dentro da igreja. Nos anos 60, os jovens todos que se rebelaram contra aqueles hábitos burgueses, aquela coisa toda, também lançaram a bandeira da libertação e tomou conta dos cristãos. O grande problema da igreja, ainda hoje, a começar inclusive com Petrópolis, sabe? É que se dá importância ao pobre. Porque normalmente a igreja, a instituição, a grande instituição, está ligada aos poderosos. Desde a sua história, que vem lá do século IV. E todos aqueles símbolos dos papas e bispos são símbolos dos imperadores, são coisas pagãs. Não tem nada a ver com o Evangelho. Mas ela vem até aqui. E a grande mudança, vocês viram nesses padres e freiras, quando elas se meteram no meio dos pobres, sentindo na pele o que é ser pobre. Aí eles dizem, não, aqui nós temos, primeiro se indignam sobre isso. Assim não pode ser. Primeiro momento da teologia da libertação é indignação. Essa pobreza que está nas favelas, o pessoal na rua não pode continuar. Nós temos que fazer uma outra coisa. E aqui vem, não paternalismo, não assistencialismo, fazer que o pobre mesmo seja libertador do outro pobre. Desde que ele tome consciência que ele foi feito pobre, que ele se organize em comunidades, em grupos, em sindicatos, o que seja, e se façam sujeitos de sua libertação. Faço um pequeno parênteses, só para mostrar como o que eu estou dizendo aqui é novidade para muita gente na Europa. Eu recebi o doutor honoris causa da Universidade de Turim. Não a mim, mas a teologia da libertação. E o grande pensador, jurista italiano, Norberto Bobbio, eu falei da força histórica dos pobres. Ele disse, foi preciso que um teólogo viesse do terceiro mundo a nos ensinar, nós, sociólogos, filósofos, que o pobre tem valor e tem poder. Porque sempre foi considerado ralé, não vale nada. Vem alguém aqui e nos diz, tivemos que aprender da boca do Frei Bofo. E ele que era o grande nome do pensamento italiano. Então veja como aquilo que ocorreu aqui causou certo escândalo e continua causando uma divisão na igreja. Uma igreja que quer poder, que a igreja quer latim, quer estar muito bem com a sociedade dominante, não gosta do Padre Júlio que vive na rua com os pobres, acusam ele de mil coisas. Todos nós fomos acusados e continuamos ainda de marxistas, de ateus, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tomou o lugar do pobre e está do lado deles e se organiza junto com eles. A minha companheira Márcia e eu trabalhamos 20 anos no lixão de Petrópolis. Até constituir. Isso é inteligência artificial. A inteligência.
Gente, aquilo que nós estamos falando aqui, está tudo sendo gravado pela inteligência intelectual artificial. Tudo. Até o papel higiênico que a gente vai usar, até a escova de dente que a gente vai usar. Eles sabem tudo. Então eles estão escutando. De vez em quando eu dou banana para eles. Porque eles gravam tudo. Mas só para concluir, viu? Eles logo reagem. Eles não querem. Não é tão inteligente assim. A inteligência não é tão inteligente. A grande divisão da igreja hoje, e na sociedade também, quem está do lado dos que sofrem, que estão na marginalidade, que é a grande maioria da humanidade, e por razões não só religiosas, mas éticas, humanitárias, não aceitam essa situação. Nós temos que fazer tudo para mudar isso. Temos condições técnicas, financeiras, e não fazemos porque não temos boa vontade, porque somos cruéis e sem piedade com o nosso semelhante, porque não temos sensibilidade com aquele que sofre. E fomos educados pelo sistema que só quer o crescimento indefinido, individual, meritocracia, e quem não está dentro dessa lógica não conta. Então, essa divisão é mundial, atravessa também as igrejas e a própria sociedade. Então a grande luta nossa, cheia de esperança, é que um dia essa força que está na base do mundo inteiro, veja, a teologia da libertação nasceu em Itaipava, quando Gustavo Gutierrez fez o primeiro discurso aos bispos latino-americanos. Nasceu em Petrópolis. Depois foi para o Peru e foi embora. Ela foi para a África, foi para a Ásia, foi para a Coreia do Sul. Sempre que é o Fórum Social Mundial, como em Belém agora, se reúnem os teólogos e teólogos da libertação da América Latina, da África e da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, que também tem grupos de libertação. E sempre são 2, 3 mil homens e mulheres que estão nessa luta lá. Como diz o Padre Júlio, nós somos derrotados, vencidos, mas sempre nos levantamos e mantemos esse sonho de melhorar a vida daqueles que mais sofrem. Isso nós não renunciamos. E quem disse isso de uma forma tão bonita foi o Pepe Mujica. Mejia, esse do Uruguai. O Pepe, peraí. O Pepe Mujica. Ele disse, olha, eu fui um derrotado, fui um torturado, fiquei sepultado numa cova embaixo durante 3 anos, que era porque eles não tinham mato para esconder os prisioneiros, botavam lá embaixo. Perdi todas as batalhas, mas sempre me levantei e estou aqui de pé para lutar, para melhorar o mundo. Melhorar o mundo. Não para que seja mais católico, nada. Que seja mais justo, mais fraterno, mais sensível. Porque esta é a mensagem central de Jesus. Se vocês querem dizer numa palavrinha a mensagem de Jesus, diz 2 coisas. Pai nosso, não meu Pai. Pai nosso lá em cima. E aqui embaixo, pão nosso. E só quem une Pai nosso com pão nosso pode dizer amém. Alguns ficam só com Pai nosso e dançam e cantam e falam em línguas como os carismáticos. E outros só falam em pão e luto pela vida e não querem saber do Pai. Não, a nossa luta é unir Pai nosso, o sonho do ser humano para cima e também os pés na realidade. Então, o Pai e o pão, unindo-se. Essa é a mensagem central de Jesus. Se você pega um japonês na rua, como foi que aconteceu, e me diga em 2 palavras que é a mensagem de Jesus. Se eu desse o Catecismo Católico, 700 páginas, ele viraria ateu, eu acho. Mas eu disse, olha, japonês,
Duas coisas são importantes para Jesus. O Pai lá em cima, o tal, a divindade, pouco importa a coisa que você chama. É um empuxo nosso para cima. Então, com os pés no chão, temos que comer juntos, não só sozinhos. Pai nosso e pão nosso. Ele disse, mas isso eu aceito. E como todo japonês tem, quando vem para o Brasil, ele tem que optar a ser católico. Senão ele não se encarna direito. Essa mensagem eu aceito. Pois essa é a mensagem central da teologia da libertação. Opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação, que é a consequência. Isso eu acho que é um ideal humanitário para todo mundo. Eu sou muito feliz que o François mostrou isso claramente, com imagens poderosas. Um povo que está tomando consciência. Todos os povos indígenas da América Latina estão se recuperando biologicamente, estão se multiplicando, e todos estão tendo cada vez mais consciência da dignidade da sua sabedoria, do direito às suas terras, da contribuição que eles podem dar a nós, que estamos perdidos, destruindo a terra, e eles cuidam da natureza, se sentem parte da natureza, e guardam e amam a Pachamama, a grande Mãe Terra. Eles são nossos mestres, nossos doutores, quando eram desprezados. E hoje, pelo contrário, veja um Krenak aí, uma das grandes lideranças, e outros tantos indígenas, devemos escutá-los, porque eles têm a chave que pode salvar nosso planeta. Então, a ancestralidade é o nosso futuro. A ancestralidade deles é o nosso futuro. Mas eu quero parar por aqui para vocês fazerem perguntas ao François. Vamos passar então a palavra para a plateia, para quem quiser fazer perguntas. Como a gente não tem muito tempo, eu vou pedir então para que as pessoas tentem ser o mais sucintas possível. Temos aqui. Eu estou muito emocionada e muito feliz com esse filme. Eu fiz parte ativa dessa história, Leonardo sabe, né? Quando ele não foi proibido de ensinar, teve um silêncio obsequioso, eu o substituí aqui, Então, fiquei assim muito emocionada e acho que você conseguiu fazer esses retratos, esses recortes, né, de todos os países e dar uma noção muito boa da teologia da libertação. Eu sentiria a falta de um capítulo. Queria te perguntar por que você não o fez? O Papa Francisco. Não? Tudo bem? Enfim, bom, esse filme não é um curso de história, nem é uma página Wikipédia, não? Como eu falava com o Leonardo antes, nem cabe num filme, o que cabe num livro. E então isso é uma olhada subjetiva, é também uma viagem, como contou no início, através dessa história, viagem no espaço e na história, e a gente tomou o partido desde o início, não, de construir o filme a partir dos personagens e a partir das experiências deles e delas. E então o filme vai se construindo assim, não? E esse filme tem um lado informativo, que você aprende coisas, mas tem também o lado da emoção, que é outro registro, e não se constrói do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente priorizou a emoção, a transmissão de uma experiência personal, não dos personagens, sobre a história. Então, tem muitas faltas, faltam muitas figuras, Gustavo Gutierrez, por exemplo, faltam muitos países, a Colômbia, o Chile, a Argentina, muitos aspectos da teologia da libertação. Mas, por exemplo, o tema dos povos autóctonos, da relação da teologia da libertação. Bom, a gente teria podido falar do Equador, não, do Peru, da Bolívia, mas escolhi México porque tinha essa relação com a luta zapatista, e eu me politizei com essa luta.
tem essa questão que era muito importante do tema da participação dos cristãos aos movimentos de luta armada nos anos 60, 70, na Colômbia, na América Central. Então a gente teria podido falar da Colômbia, sabe, na figura do Camilo Torres, mas a gente escolheu Salvador porque lá, quando eu fui lá, eu senti as pessoas precisavam muito de transmitir esta memória que o Bukele tentava apagar essa memória. Então me deu acesso a um material de arquivo fantástico. Então foi assim, não foi encontros. Mas espero que esse filme não dá para as pessoas que não conhecem tanto dessa história, porque também é um filme para as novas gerações, para transmitir. Também é um filme para a Europa que não se sabe tanto dessa história também, não? Como uma introdução, não? E agora sim, vai poder ver as outras figuras, outros livros e tudo isso, né? Fica para a parte 2. Também para a parte 2. Não, isso é uma coisinha... Eu queria uma sequência no Chile. No Chile. Mas eu fui lá, sabe que lá teve um grupo de sacerdotes que se chama Sacerdotes por Socialismo, que apoiava Allende, e que quase todos estão mortos. Eu fui lá, eu queria construir uma sequência com uma grande figura da resistência a Pinochet, que se chamava Mariano Puga. 3 semanas antes da minha chegada no Chile, ele estava nas barricadas, no estallido social, esse grande movimento social, mas ele morreu quando eu cheguei. Então foi assim, não, quase era tarde demais para fazer esse trabalho, mas foi assim. Quem mais? Boa noite, François. Parabéns. É muito difícil, né, fazer um filme como esse, nesses tempos que vivemos hoje, e costurar ele de uma forma otimista, que é o que eu sinto que você conseguiu fazer. Então, agradeço profundamente por essa costura do roteiro, né, que é muito necessária nesse tempo em que o pessimismo parece que está sempre à frente, né? Tem uma fala muito bonita sobre essa coisa de guardar o pessimismo para momentos mais otimistas. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os materiais de arquivo, porque eu achei muito bom, assim, esse panorama que você traz em alguns momentos da década de 60, 70, 80, isso tem uma riqueza de material de arquivo de todos esses países e dessas escolhas narrativas que você faz. Eu queria ouvir como é que você chegou a esses materiais. Obrigada. Bom, só rapidinho sobre o otimismo. A gente queria que seja um filme que dê vontade de lutar, certo? Então, todos os personagens do filme, acho que, porém, sejam idosas, todas têm essa chama, não? Que até o fim elas vão seguir lutando. Então, acho que isso se transmite ao público, né? E sobre o tema dos arquivos, eu devo agora dar homenagem para todos os cineastas, as cineastas da América Latina que me fizeram um presente de usar as imagens. E muitos delas me tiram as imagens de graça, porque sentiam que tinham uma importância para recolher essa memória. Só para corrigir para a introdução, você falou que era o primeiro filme sobre a teologia da libertação. Não, teve muitos outros filmes. Só que a primeira olhada histórica sobre o tema, mas teve a Igreja dos Oprimidos, o Patrício Guzmán, ele fez 2 filmes sobre a teologia da libertação, mas era no momento, não? No auge do movimento dos anos 70, não? E então, assim, não, mas isso, a gente privilegiou essas imagens dos documentários de cinema, porque todas essas lutas foram muito filmadas, privilegiou sobre as imagens de notícias e noticiários de jornalistas, não? Porque também são de qualidade estética mais fortes, e tem esse vento, esse fervor da época que se sente muito, e também a violência da repressão que se sente muito nessas imagens. Bom, a gente faz parte do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, tinha mais gente, mas precisava sair. A gente agradece por esse filme, é um filme incrível, muito importante. A gente conseguiu trazer um grupo de jovens que estava aqui. Para a gente é importante que eles tenham, inclusive, consciência desses momentos da nossa história e de como a luta, e principalmente no final do filme, né, nos dá a intenção de continuar na luta. A gente mais perde do que ganha, mas algumas situações do próprio filme demonstram que tem vitória, né?
Então, para a gente é muito interessante. E aí também a gente aproveita a oportunidade para deixar uma lembrancinha no CDH, que a Diana acabou de entregar, que amanhã é aniversário do Leonardo. E a gente e a nossa Ecodec, que também tem correspondência surda aí, tá? Hoje é aniversário do Alexandre de Moraes. E da minha filha. Quem mais quer falar? Eu. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a maior vitória é nunca estar ao lado de quem os venceu. Isso tem que ficar claro para as futuras gerações, para as atuais, porque o sentido maior da luta é esse que o próprio Cristo trouxe. A verdade dele venceu, porque era uma verdade baseada no amor, uma verdade baseada no amor ao próximo, na dedicação da sua vida, né? A entrega total ao próximo e na luta principalmente por aqueles que foram abandonados pela sociedade. A Igreja, obviamente, a partir do século IV, faz uma opção de conciliação e mais se empodera do poder romano do que o próprio cristianismo. Mas o cristianismo é vencedor, porque a sua mensagem é vencedora. E acho que a mensagem do filme é vencedora porque traz, principalmente para aqueles que assistem, que vale a pena, como o Darcy Ribeiro disse, lutar por causas que sejam para o bem comum, para a consolidação da humanidade em nós. E esse filme é vencedor porque ele passa essa ideia de nunca estarmos ao lado daqueles que nos vencem, sufragando a nossa humanidade. Então, parabéns para você que teve a ousadia de fazer esse filme e parabéns para o Boff pela sua mensagem revolucionária, que é a Igreja do Futuro. Obrigada, Javier. Muito obrigada. E Boff, claro. Queria mais uma vez, né, agradecer as camadas da pesquisa, né, que você está nos presenteando. Gostaria de também aproveitar o momento para... Eu fiz uma pergunta essa semana, né? Onde está a Pastoral da Terra? Eu fiz essa pergunta muitas vezes essa semana, porque a Pastoral da Terra meio que desaparece, né? No meio de toda essa reconfiguração da igreja, né? E quando o Boff fala em ancestralidade, né? Que é um lugar que a gente está... no nosso país, na América Latina, né, reflorestando essa ancestralidade, né, de como a gente está precisando falar mais disso, né, da gente reconfigurar o que é essa dimensão ancestral, né, nessa nossa relação com a terra. E o filme, eu acho que planta um lugar muito mais cristão de tudo que a gente teve até então, né. Acho que tem muitas gerações aqui que viveram esse lugar cristão, né? Mas eu acho que devolve para a gente também esse lugar cristão, né? Em algum lugar a gente se pergunta, né, o quanto que a gente ainda está cristão e questionando tanto essa igreja, né? Ao mesmo tempo tudo isso, né? Então eu acho que fica uma dimensão de amor muito bonita para a gente, deixa para a gente um legado que nos faltou em muitos momentos vivendo essa igreja, né? Vivendo essa dimensão cristã, aonde isso está ainda na gente, né? Mas eu acho que a ancestralidade que o Boff nos planta ao final foi muito linda para complementar toda essa dimensão. Pergunto também, quantos anos levou o filme, né? A dimensão da pesquisa, quando começou, e aí, né, no nosso campo do cinema. E por que você colocou a imagem do Padre GG na favela de Manguinhos, né? Com as mães de Manguinhos, um cara que está sempre ali, né, vivendo a violência, né, do Estado, mas eu não vi o nome dele. Enfim, eu acho que ficou faltando também a gente poder ter essa relação com a comunidade de Manguinhos.
anos, que é uma comunidade que vive uma batalha muito grande. É isso, agradecer muito a toda a pesquisa. Muito obrigada. Ok, obrigado. O filme demorou mais ou menos 5 anos para se fazer, mas teve a pandemia no meio. Na verdade, a primeira sequência que gravei, que filmei, era a Mangueira, no fim. 2020, 3 semanas antes do início da pandemia. E então a gente teve que parar e a gente filmou no ano 2022. Então foi mais ou menos 5 anos com a pandemia no meio. E a presença do Padre GG, eu queria construir uma sequência com ele, mas o dia que a gente marcou teve um operativo na favela de Manguinhos. Então, muito intenso, a gente não podia fazer nada, os traficantes estavam com armas assim, circulando na favela. Então a gente só dava uma missa, assim que aparece, não? Que ele canta esse Pai Nosso, não? Quando é que esse mundo será nosso? Que essas palavras são fantásticas, não? E combina muito bem com a ideia do filme. Eu só queria salvar, não? Esse pedaço que achou tão forte, mas não tinha como construir uma sequência inteira. E o nome dele está no fim, nos créditos. Muito obrigada, mas muito obrigada. Estou muito feliz de vê-la aí. Pessoal, a gente não tem mais muito tempo, mas acho que a gente não pode fazer 2 perguntas e depois as considerações finais. Eu quero comentar. Eu filmo para você. Eu estou muito emocionada para, enfim, até organizar coerentemente as perguntas, enfim. Mas foi muito legal você mostrar do seu olhar europeu sobre a teologia da libertação, apresentar não só para as novas gerações, mas para a gente também que tem pedaços de história, né? Então eu tenho 46 anos, eu nasci na ditadura, mas eu não vivi isso na minha juventude, né? Eu já peguei, enfim, na infância já teve a abertura democrática, mas eu nasci numa ditadura, eu tenho pais de esquerda, enfim, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Que, enfim, votaram no Bolsonaro e esqueceram a história completamente. Então é muito legal você trazer por esse lado, terminar com essa coisa da igreja evangélica, de ser essa rede de apoio que a gente não consegue mais chegar e é muito maior do que a ideologia, a luta, porque, por exemplo, aquilo do Papa, né, ser escorraçado, né, da Nicarágua, aquilo foi lindo, maravilhoso, aquilo assim, é tão revolucionário isso, porque assim, vem uma figura de poder amada, idolatrada, idealizada, que ele não nos ama, né? E tipo, olha aquela senhora, aquela jornalista também falar da autoestima, a freira também, da autoestima das pessoas, ou seja, o coletivo, a revolução, a ideologia, é o que faz eles se sentirem mais fortes até do que um estrangeiro que chega e fale que eles não estão certos, né? Que é a representação daquilo, da igreja. Eu adorei você colocar coisas para a gente pensar, por exemplo, El Salvador, eu acho, que você colocou 2 pessoas criticando a exumação dos corpos, porque as imagens coloridas que você colocou de boa qualidade são de material de arquivo muito legal, aqui do ABC da greve, né? Aquele filme maravilhoso do Leon Rismas, eu acho, né? O Escorel, não lembro. Mas que tem o Lula, essa cena, esse filme é maravilhoso. Tem uma cena, eu acho que o policial deixa cair a arma e aí o cara vai e entrega pro policial no cavalo, é uma coisa muito louca. Mas aí você coloca essas questões, por que o cara não queria exumação, por que queria apagar, e também colocar, às vezes, a igreja é a teologia da libertação, a igreja também é a que apoia o golpe. Então, essas confusões, elas são legais para as pessoas que vão ter acesso a isso pela primeira vez, nessa história que não é recontada sempre, fazer os links, entender como que a igreja pode ser opressora e também ser revolucionária. Né? É isso. Obrigada. Muito obrigado. Desculpa, eu esqueci de agradecer também no início pela tua participação na organização dessa sessão tão legal. Não, eu quis fazer um filme aberto, que não dá respostas para tudo, não que dá mais perguntas do que respostas. Eu também queria que esteja silêncios para o público poder pensar no que se disse
e meditar um pouco a coisa, não? Agora, sobre essa sequência no Salvador, não? Essa presença desses abogados, dos militares, acho que eles, mais além da situação no Salvador, eles representaram, não, esse discurso, não, da extrema-direita, dos governos militares, não, dizendo esse tipo de condenação do pseudo-padres marxistas, não, que rechaçados, não, esse tipo de coisas, não, e que sim, representar muito bem esse discurso, achei, não, em pouco tempo, e também instrumentalização do discurso do Evangelho, falando, o Cristo, ele fala que tem que dar a outra fase, então, não, acho que ele simbolizava muitas coisas e não se precisava comentar isso. Eu não comento dizendo, olha, esses militares como são ruins, não, eu deixo o público fazer o seu próprio juízo, né? Assim. Isso. Obrigada. Gente, a gente tem tempo para uma última pergunta. Alguém gostaria? Não, mas nem pergunta, é só uma rápida. Eu sou amigo do Romualdo Dias, ele mandou um abraço para a Bóvia. O Romualdo está na construção, lá no Amapá, de uma universidade no meio popular. Certo. Eu sou oriundo do Ceará, mas trabalhei ali na região do Xingu e estou agora no Rio. Mas quando estava em São Paulo, eu entrava muito nos seus textos lá com os paulinos. Apesar de que nunca censuraram. Até com o texto de Marx eu entrava lá. Nesse ponto eu tenho que agradecer aquele período. E teve um fato com o Leonardo que eu nunca me esqueci, foi a presença dele lá em Bacabal, né? Na década de 80, né? Que convida uma senhora lá que estava sem cadeira para se sentar e ela sentou na cadeira do bispo, não é isso? E o bispo chegou, se sentou claro em outro local. Então a igreja do povo. Obrigado pela contribuição. Cinema é uma magia. E é vida também. É tudo. Estou acompanhado aqui do padre Carlos Davis, que cortou, a ditadura cortou. Então já chega. Obrigado. Eu acho que a gente vai querer ouvir um pouco mais, né? Então, do Boff, né? Fazendo algumas considerações finais. E também do François, né? O que vocês acham que é importante ainda falar sobre esse tema, né? Algumas contribuições, até que a gente seja expulso do cinema. Acho que a gente não pode seguir mais um pouquinho. Eu acho que a teologia da libertação trouxe uma contribuição à cultura mundial. Que de repente todo mundo começa a falar da libertação do índio, do negro, da mulher, dos LGBT. Então, o tema libertação ficou um tema da cultura mundial. E começou lá debaixo dos grupos que fizeram a teologia da libertação com os pobres. E hoje ela não é mais uma teologia de acadêmicos, porque todos nós estudamos na escola do faraó, lá na Europa. Mas hoje ela vive nas comunidades de base, nos grupos de reflexão bíblica, de fé e política, do grupo de mulheres, do grupo de negros. A teoria que inspira eles é a teologia da libertação. Eu acho que essa é a verdadeira teologia da libertação. Não é a nossa de teólogos. Nós chegamos pela porta de trás. Eles que estão lá embaixo que fazem a verdadeira libertação. Uma das coisas que irritou muito o cardeal que me interrogava, eu disse, a igreja prega a libertação, mas são outros que fazem a libertação. Então é fácil pregar a libertação. Os outros a fazem, arriscam a vida. Então essa contribuição é cultural, está além de nós, e é um tema dos pobres que ficou na consciência da humanidade, da economia, das grandes instituições. É um problema a ser resolvido e é a má consciência da humanidade. Como podemos ser cruéis e sem piedade? Quando podíamos mudar tudo isso?
Isso eu acho que a teologia da libertação trouxe. Ela nasceu ecumênica, não foi só católica, foi com os batistas, foi com os evangélicos do Uruguai, todos os grupos mais progressistas assumiram isso, mas desde o começo. Então nós católicos não queremos nos apropriar disso. Demos uma colaboração importante, tivemos bispos proféticos, como Dom Paulo Evaristo Arnes, como Pedro Casaldáliga, e a única igreja do mundo que tem mártires. Mártires. Na Guatemala, em El Salvador, se alguém descobria que uma mulher, uma catequista, tinha a Bíblia em casa, era logo fuzilada, porque tinha a Bíblia. Porque eles sabiam que eles liam a Bíblia no sentido da libertação. Então há uma infinidade de mártires anônimos. E os mais notáveis foram aqueles jesuítas da universidade, que foram todos mortos, os 7 jesuítas, com um tiro na cabeça, porque eles que pensavam. E também, para não deixar rastro, mataram a cozinheira e a filha dela. Mas o Dom Oscar Romero, o Dom Angelelli e tantos outros mártires. Então é uma igreja que deu testemunho pela sua luta. Isso é a nossa glória. E eu, aquilo que eu padeci e tudo, eu disse, olha, isso não é nada face àquilo que o povo diuturnamente padece. E eu tive a glória de me ajuntar um pouco a eles. E quando me impuseram o silêncio, eu cantei um verso de Atahualpa e o punk. La voz não la necessito, se cantar está em silêncio. A voz, não é? E quando me devolveram a palavra, cantei outra coisa de le tengo rabia al silêncio, por lo mucho que perdi, que não se quede callado quem queira viver feliz. Então, uma coisa completou a outra. O privilégio de você aqui. Não, só para concluir, acho que mais que às vezes filmes, uma obra que me influenciou para construir esse filme é a obra do escritor uruguaiano, não tinha noção no início, mas é a obra do escritor do Uruguai, Eduardo Galeano, do jeito que ele conta as histórias, não assim, não de passar da grande história, a pequena anedota, não grandes figuras, assim, militantes anônimos, não é um pouco desse jeito, não, que eu quis construir esse filme, também para sempre você também dar consciência que é uma história da América Latina, não? Que a história dos povos da América Latina é uma história comum e que às vezes acho que as gerações atuais não têm tanta consciência como a geração de antes, não, de participar de uma história comum, não tem tanto conhecimento, não, da história do povo, dos outros povos da América Latina. Então acho que é uma contribuição, não, nesse sentido. E só para terminar, não, também que as pessoas que eu filmei na Nicarágua, as duas, não, a Maria López de Chile e o Fray Aragón, eles tiveram que sair do país, são exiliados. Também vocês ouviram a missa campesina nicaragüense, não, de Carlos Mejía Godoy, que também tem composto o hino sandinista e o hino da campanha da alfabetização. Ele também teve que sair do país. Muitas pessoas que queriam filmar não podiam por medo de ir na cadeia, até o último padre, o primeiro governo sandinista, que foi preso por Ortega 3 meses antes que viaje. Então, as pessoas lá me pediram, por favor, fala aos brasileiros que a situação é tremenda lá e que não é nem um governo cristão, nem um governo socialista. E que, então, não é questão de solidariedade com governos de esquerda, porque não é assim. Então, só esse pedido que me fizeram, por isso estou falando disso. E tem muitas pessoas da Nicarágua que não são nos créditos, porque só o nome deles nesse filme significa cadeia. É só isso. A gente agradece muito ao François e ao Leonardo. A gente vai precisar terminar, porque vai começar agora uma sessão de outro filme, às 7 horas.
né? E quero dizer também a vocês que o e-mail que... 8, já isso, desculpa. O e-mail que vocês deixaram na entrada, a gente vai mandar um convite para vocês, porque no dia 4 de março a gente vai fazer uma sessão também do filme sobre o Frei Beto. Então, que a gente já divulga para todos vocês. E Crianças Unidas pela Reforma Agrária. É, exatamente. A Teologia da Libertação. Viva Bob! Viva François! Muito obrigada! Obrigada a todos, gente. Ótimo final de sábado.